Vamos Sindiloc 30 anos, hoje é 7 de maio e a gente tem o prazer aqui de gravar agora com o Adriano Donzelli. Take 1. Bora? Bora. Adriano, primeira coisa, prazerão, felicidade de você estar aqui com a gente, participando mais uma vez desse momento do Sindiloc, né? Conta pra nós aí, quem que é o Adriano? Quem que é o Adriano Donzelli? Eu sou um homem da roça. Eu sou cara de Goiás, nascido e criado em Goiânia. Como formação acadêmica, eu sou economista, com especialização em finanças, mas eu sempre tive uma verve empresarial, empreendedora. Com 14 anos de idade, eu pedi para meu pai lá, em Goiânia tem uma expressão chamada pit dog, mas é um carrinho que vende sanduíche. E enchi o saco dele lá tal, e até me dar o carrinho de sanduíche. Então ele me comprou esse carrinho de sanduíche com a seguinte combinação. A partir daquele dia, eu nunca mais ia pedir dinheiro para ele. E assim foi feito. A partir daquilo ali eu comprei o carrinho de sanduíche durou um tempo, depois eu entrei de sociedade numa padaria, depois num supermercado, numa imobiliária, e foi até eu acabar com tudo, perder todo o dinheiro e ir trabalhar de empregado. Fui trabalhar, primeiro emprego que eu tive foi como vendedor de seguros. Tinha uma companhia, Sul América Seguros, eu vendia seguros para a Sul América. E ali eu me descobri, além de empreendedor, que eu era um bom negociante. Eu já sabia que eu era bom negociante, que desde menino eu sempre trocava meus brinquedos, sempre fazia o escamba, permuta ali e tal. Eu me lembro uma vez que eu troquei uma bicicleta por uma radiola. Os mais novos não vão saber o que era, mas radiola era um que tocava CD de vinil ali, não é CD, vinil, né? Tocava vinil. Trocava o disco. E eu fiquei muito tempo com essa radiola ali, que foi um dos piores negócios que aconteceu na minha vida. E eu deixei ela muito tempo ali, porque sempre que eu ficava ansioso para fazer um negócio, eu olhava para ela e falava, não, vamos pensar melhor sobre aquilo ali. Então aquilo ali ficou muitos anos comigo ali. São duas coisas que eu tive muito tempo comigo. Como eu me descobri um bom negociante, eu gostava demais da negociação. Do processo da negociação. Do processo da negociação. E aquilo para mim era divertido, prazeroso. E até que um amigo meu me deu um martelo. Um martelo daqueles de leilão. E me falou, Adriano, o bom mesmo é você bater o martelo, é fechar o negócio. Então, durante muito tempo na minha vida, eu tive essas duas coisas que me acompanharam. Os dois amuletos até. Uma espécie de amuleto lá, uma radiolinha velhinha lá, que eu olhava para ela, não, isso não sei, deixa eu pensar melhor nesse negócio aqui, deixa eu negociar melhor. E o outro era ali, não, eu tenho que fechar esse negócio. Então, durante muito tempo eu tive essas duas coisas. Depois eu presenteei 2 amigos com essas duas coisas, exatamente pelas características que um não tinha. Um era ansioso demais para fechar os negócios, eu dei essa radiolinha, e o outro não conseguia fechar os negócios, eu dei esse martelo. E isso aí foi evoluindo, eu fui trabalhar numa empresa, depois da Sul América, eu fui para uma construtora, aí eu já estava formando e tal. Fui professor uma época, boa, dava aula na faculdade, até que eu me formava e eu pagava a minha faculdade dando aula. Tinha esse programa dentro da universidade. Você dava aula para os seus pares, para os seus colegas? Meus colegas, né? Um degree abaixo, né? Então, eu dava aula lá para o pessoal que estava começando, eu dei aula de História Econômica, Economia Brasileira e tal, mas era para quem estava começando o curso. Sim. Então, eu tinha essa... E foi indo, né? Gosto demais, inclusive, da educação, sempre foi um negócio que... ampliar conhecimento sempre foi uma coisa que me fascinou muito. E aí eu estava trabalhando numa companhia que chamava White Martins, e eu era auditor da White Martins na época, e eu tinha um problema porque eu viajava muito. Eu fazia auditoria na região centro-oeste e norte,
eu passava 18 dias do mês viajando. Isso era terrível, porque uma das coisas de você viajar muito é você cair no esquecimento, porque ninguém mais te chama para nada, você nunca está presente. A sua ausência faz com que você acaba sendo esquecido. Ninguém te chamava mais para o casamento, para o batizado, para o aniversário, porque eu nunca estava lá. Então, isso foi me deixando uma coisa ruim, eu não gostava dessa história. E aí, acabou que eu andava num carro alugado, na época era um carro da Localiza e tal, e o gerente da Localiza, a gente ficou amigo, ele era um cara recém-chegado a Goiânia, a Localiza estava assumindo a praça de Goiânia na época, e ele pegou uma troca de carro, sei lá, uma manutenção, não me lembro direito, eu comentando esse com ele falou, não, então sai de lá e vem trabalhar aqui. A história está muito engraçada. E eu falei, rapaz, eu não tenho esse interesse não, tal, né? Não estou bem lá, mas... Que não me atrai, não. E aí ele falou, não, faz o seguinte, vai vir um pessoal de fora aí, eu vou receber eles para o almoço, vem almoçar com a gente aqui no restaurante tal. Dito e feito, sentei. Falei, vou lá, né? Pelo menos fazer uma novas amizades. E fui, e foi uma situação engraçada, eu não sei se ele vai se lembrar disso, mas eu me servi, sentei na mesa, fiquei procurando um lugar no Natal, aí tinha um lugar vago, assim, uma mesa mais vazia, né, as outras mesas cheias e uma mesa mais vazia. Falei, posso sentar aqui? Ele falou, pode, não sei o que e tal. E ele falou, você trabalha no Localiza? Eu falei, não, eu estou sendo convidado para lá, mas eu não sei se eu venho não, porque eu trabalho numa multinacional grande, fatura $1 bilhão, está me vindo para uma empresa pequena, não sei o que e tal. Você trabalhar? Eu falei, trabalho, tal, a empresa é boa? Eu falei, muito boa, e não sei o que, foi falando da empresa, não sei o que, tá. Aí o Humberto, que é esse gerente, me chamou e falou assim, Leandro, você tem que trabalhar comigo mesmo, porque ele chegou com o prato dele, falou, você tem que trabalhar comigo mesmo, porque você sentou do lado do dono da empresa. Era o Salim. Não é possível. E ele me convencendo a trabalhar. Eu falei, rapaz, e aí comecei a trabalhar, descobri esse negócio de aluguel de carro. E trabalhei um tempo bom na Localiza lá. Aliás, a primeira agência modelo da Localiza era Goiânia, foi a primeira construção modelo da Localiza e tal. Eu participei o primeiro tijolinho que tem lá, foi eu que coloquei, bem interessante. E aí me descobri nesse negócio, saí de lá e montei a minha empresa. Aprendi a trabalhar no negócio lá e montei a minha empresa e a partir daí, em locadora, com quase 30 anos já nesse negócio, falando e vivendo de aluguel de carro. Vivenciando. E você, Adriano, é muito empreendedor. Você também sempre teve outros negócios. Os outros negócios foi paralelo ou foi pós a locadora? Não, eu sempre tive negócios paralelos. Eu nunca tive um único negócio. Eu tive a época que eu tinha posto de gasolina, eu tinha uma construtora, a locadora e uma empresa de transporte urbano, linha urbana de ônibus. Então eu tinha uma linha urbana em São Luís Maranhão, e tinha uma empresa de fretamento também, concomitantemente. Eu tinha a construtora e estava sendo construída a usina de Canabrava, no interior de Goiás, a usina grande de energia. E eu peguei parte da construção e o transporte dos funcionários. Então eu fazia fretamento também. E em Goiânia eu tinha a locadora e o posto de gasolina. E aí era uma semana num lugar, uma semana no outro, uma semana no outro. Ou seja, viajava do mesmo jeito. Viajava do mesmo jeito. Aí dona Laís, minha esposa, falou, você tá errado dessa história aí. E aí eu acabei me desfazendo de alguns negócios e tal, mas já tive uma série de outras coisas nesse processo aí. Vivenciei muitas coisas. Restaurante eu já tive 5. Mas você não sabia. Já tive 5 restaurantes, restaurante hotel, que é 24 horas virando. Já fui sócio de um hotel também. Já tive agência de viagem. Eu já
rodada, né? Sempre teve esse espírito empreendedor. Sempre gostei. Ô, Adriano, Sempre gostei. e você sempre teve um espírito associativista também. Sim. Como é que você chega na Abla, dessa história sua, Localiza, muitos anos como gerente da Localiza, depois como empresário do setor? Como é que é os idos do Adriano nesse associativismo do setor nosso? Quando eu estava na White Martins, eu trabalhava numa multinacional, que a gente tinha várias campanhas, vários encontros, tal, em que a gente trocava ideia, em que a gente de alguma forma se relacionava, a gente se media, né, como gerentes, tal. Fui para a Localiza também, teve muitas convenções, não sei o que, tal. Então aquilo ali era uma forma da gente estar se atualizando, vendo o que estava acontecendo fora da sua tribo, fora. E quando eu fui empreender, eu perdi tudo isso. Porque eu não tinha com quem me comparar. Eu não tinha com quem eu trocar ideia. Porque ainda existia a ideia de que um concorrente era um inimigo. Era um cara que você você não podia contar suas coisas para ele e tal. Era diferente quando você estava numa convenção de gerente, em que você falava da sua filial, em tal, que você media, você fazia, o que está acontecendo de bom lá, o que dá para replicar, tal. Quando você vai empreender, você está sozinho, você não tinha isso. A forma que eu achei de crescer empresarialmente e tendo esse approach de comparação, de conhecimento, de saber o que estava acontecendo, foi através do associativismo. Pela ABLA, pelo sindicato, e eu já fui presidente do Convention Bureau, eu tive sempre... Mas ali eu achava pessoas em que eu podia me comparar e pessoas que eu podia também estabelecer parâmetros, né? Muitas vezes, eu me lembro uma frase do Gilles Villeneuve e René Arnoux, quando eles estavam disputando um grande prêmio da França, em que nas 3 últimas voltas eles trocam de posição 7 vezes. É a maior da história. Incrível. O maior pega da história. E aquilo ali, ao final, ele fala o seguinte: olha, eu não tinha como vencer porque eu estava lutando contra aquele que era melhor do que eu. E eu aprendi isso sobre concorrente. Concorrer é correr com. Então eu criei parâmetros. Quando você corre sozinho, usando a mesma Fórmula 1, nos tempos de Schumacher, o cara largava em primeiro, você saía, tomava café, voltava, tal, ele em primeiro, ia lá, resolvia um negócio, voltava ele em primeiro, tal. Você não tinha emoção, você não sabia se os outros estavam bons, se estavam ruins, tal. Mas quando você tem alguém que está ali disputando com você, hora está na sua frente, hora você está atrás, isso te estimula o crescimento. René Arnoux falou, ele me fez descobrir um piloto melhor do que eu mesmo sabia que eu era. Então, eu consegui, através do associativismo, entender que os meus concorrentes eram as pessoas que me ajudariam a ser melhor, a enxergar coisas que eu não estava vendo. Porque a gente costuma se apaixonar por aquilo que faz e não costuma ver os defeitos. É muito difícil a gente ver um defeito no filho da gente. A gente vê defeito no filho de todo mundo, menos da gente. Então, se a gente não tiver um padrão de comparação, se a gente não tiver como se medir, se a sua medida for sempre você mesmo, você nunca vai saber se você está cheio ou vazio. Então, a minha ida para o associativismo foi uma necessidade que eu vi de melhorar. Legal. Foi através do associativismo que eu fui melhorando a minha empresa, foi através dela que eu fui implantando novas técnicas, foi através dela que eu fui descobrindo novas tecnologias, foi através dela que eu fui vendo para onde o mercado estava indo, como ele estava indo. E ali eu descobri que eu podia ser ajudado e ajudar muita gente. Porque aquilo que eu passei
provavelmente outros iriam passar. E eu contando como eu saí, provavelmente eu também estaria ajudando outras pessoas a sair dali, daquele mesmo problema. Então, eu achei que aquilo ali era um negócio de ganha-ganha. Ninguém saía perdendo nessa história. E eu achei isso muito bom, me envolvi muito nisso, dediquei muitos anos da minha vida para as associações de classe, para os sindicatos, criei algumas, fundei outras. Então, assim, porque eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode ser melhor quando a gente... tem uma frase que é boa de associativismo, que sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Adriano, você chega presidente da ABLA sucedendo o Vidigal. Vidigal. Como que foi esse processo? Você já estava nessa diretoria toda e surgiu o seu nome para ser presidente. Isso foi que ano? No Zuquim, o Zuquim foi que antecedeu o Vidigal. No Zuquim eu era diretor nacional. Já era, que hoje é o Conselho Gestor. Já estava no corpo nacional da ABLA. No corpo nacional da ABLA. Eu sou o único cara que ocupou a presidência do Conselho, a presidência da Diretoria Nacional e a presidência do Conselho Gestor. Todas essas nomenclaturas... Você... Porque antigamente a presidência do Conselho Nacional não era o presidente da diretoria. Existia o corpo de conselheiros nacionais e existiam os diretores eleitos. Tá. No Vidigal, na primeira gestão dele, eu fui diretor nacional e na segunda gestão eu fui presidente do conselho. Na sucessão do Vidigal, eu passei a ser presidente da diretoria nacional. No meu primeiro mandato, eu fui presidente do diretor nacional. Na minha gestão, eu criei os conselhos da ABLA. Eu sempre acreditei que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu nunca gostei da figura daquele cara que é sempre ele, sempre e tal. Eu achava que isso não funcionava e acabei, mudei o estatuto da ABLA, eu acabei com a diretoria nacional e criei a figura dos gestores, dos conselheiros. Aí, porque daí era todo mundo igual. Então ali eu criei o conselho gestor, criei o conselho fiscal, que também não existia dentro da ABLA, eu criei os conselhos da ABLA. E aí, na minha segunda gestão frente à ABLA, eu fui presidente do conselho gestor. Então, eu ocupei 3 presidências consecutivas. E você, querendo ou não, Adriano, você quebrou vou falar assim, até meio que uma república de café com leite ali na ABLA também, né? Porque a ABLA, querendo ou não, era muito paulista até. Ela teve os caras da Localiza aqui de Minas, mas ela era basicamente uma troca de líderes paulistas, né? Desde Alberto Barros, né, que foi o primeiro presidente da ABLA, e passa o Zé Kurk, Alberto Barros, não vou lembrar de todos aqui. Eu fui o 10º presidente. Antes de mim houveram 9 presidentes, eu fui o 10º presidente, por isso que eu sou um presidente nota 10. A exceção, os 9 que me antecederam, a exceção de Antônio Cláudio... Todos eram paulistas? Todos eram paulistas. O único que foi presidente da ABLA que não era paulista era o Antônio Cláudio. A diferença minha e dele, do Antônio Cláudio para mim, que também não era paulista, era o Liegete, mas esse é detalhe. E assim, foi também uma questão em que eu era uma locadora pequena. Você tem muito em comum comigo nesse ponto, no Sindiloc. Você não era de uma grande corporação, você não era de uma rede americana que estava aqui no país, você quebrou um pouco esse... Isso. É porque a visão que eu tinha sede de conhecimento. Então, eu me espelhava nas grandes. Então, minha empresa, apesar dela ser pequena, ela tinha hábitos de empresa grande.
Então isso fazia com que eu entendesse os universos e navegasse bem por eles. Então eu sabia conversar com um grande e entender o que ele falava, e sabia conversar com um pequeno e entender o que ele falava. Se eu pudesse falar assim, algumas pessoas, eu já fiz essa pergunta no Jesus, se você puder me definir numa palavra, o que você fala? As duas palavras que mais me definiram pelas pessoas, amigas e não amigas, é consenso e negociador. Então eu sempre fui um bom negociador e o cara que buscava consenso. Então eu navegava bem entre as grandes e navegava bem entre as pequenas. Eu conhecia os dois universos. E talvez isso tenha me ajudado a fazer essa ascensão, né? Então, quando eu cheguei lá, e enfrentando grandes problemas, né? Talvez a minha gestão tenha enfrentado problemas que nenhuma outra passou. A maior operação que já existiu contra a locadora, na época, foi a Operação Rosa Negra, e seguida pela De Olho na Placa, que foi Polícia Federal nas locadoras, tal. Isso eu estava à frente da ABLA. Então foi um problema seríssimo que a gente passou, tal, e teve lá. Tivemos problemas financeiros seríssimos dentro da ABLA. Também, né, estava à frente da ABLA lá. Pra você ter uma noção, Leozinho, eu cheguei na ABLA em janeiro, em março eu não tinha dinheiro para pagar a folha da ABLA. Então, um negócio, né, e a folha não era tão grande, não. Eu acho que eu tinha 5 funcionários na ABLA. Então, nós tivemos problemas seríssimos lá e Deus é bom demais comigo, porque quando eu saí de lá, nós deixamos com a sede de Brasília pronta, reformada, linda, a sede de São Paulo pronta, reformada, dinheiro na conta. Então, foi um negócio bem legal, assim, que a gente passou por tudo isso e algumas sementes lançadas, né? A Uniabla, que hoje a gente tem a alegria de ter você à frente, ela nasceu de um projeto criado numa gestão que eu estava à frente. Pois é, eu queria que você relembrasse, Adriano, os principais projetos que foram na sua gestão, vamos falar assim, um legado do Adriano como presidente da ABLA naquele momento. Aquele dia a gente estava conversando, teve o que a gente tem da Web TV do Sindiloc hoje, a ABLA teve. Quais que foram essas sementes aí que você... Vamos relembrar elas. Leozinho, eu sempre fui muito sonhador, né? Assim, eu sempre acreditei muito no princípio da semente, né? E se perguntar para você, quantas laranjas cabem numa semente? Uma semente vai produzir uma árvore que vai produzir frutos por muito tempo. Então, o princípio da semente, por menor que ela seja, por menor que seja uma semente, ela vai dar frutos por muitos anos. Nem todas vão nascer. E na roça a gente aprende que assim, é muito doloroso o processo de nascimento. Quando você vê um animal parir, quando você vê uma semente nascer, se a gente pudesse colocar um estetoscópio debaixo da semente lá, você vai ver aquela coisa rompendo, doendo, tal. É muito doloroso todo o processo de nascimento. Mas se a gente perguntar para uma mãe assim, se ela vai lembrar das dores do parto ou do filho que nasce, ela sempre vai lembrar do filho que nasce. E então muitos projetos que a gente tinha dentro da ABLA ali, se você pensar, o anuário. O anuário ele foi um projeto, nós tínhamos antigamente dentro da ABLA um negócio chamado Boletim Confidencial, que ele era aberto para todo mundo, não tinha nada de confidencial. E a gente foi evoluindo isso, tal, o Vidigal já lançou uma revista e depois a gente lançou o anuário. Então o anuário também é um negócio que ao longo do tempo foi se estruturando, foi virando uma coisa, hoje é a bíblia do setor de aluguel de carros, é o nosso anuário. O PQA, que era o Programa de Qualificação da ABLA,
foi muito combatido na época, foi muito difícil para nós todos aqui e tal, mas ele também, é, eu tinha uma dificuldade, como eu te falei, eu como empresário, eu não tinha nenhum referencial teórico, a não ser aquelas apostilas da Localiza que eu estudei, ou as apostilas da Hertz que a gente tinha, ou teve uma outra empresa que era a união da Volkswagen com a Varig na época. Interlocadora. Interlocadora. Que eu estudava nessas apostilas e tal, para aprender e para ensinar os meus funcionários como alugar carro. A dinâmica daquilo. Aluguel de carro era um negócio novo, era um negócio, né, assim, tudo em matéria de economia, que você fala que tem aí 50, 100 anos, é uma coisa nova. Nova. Então, a gente não tinha nenhum referencial teórico, a gente Não tinha nenhum literatura. livro, não tinha nenhum curso, não tinha nada que falava Não de tinha aluguel de como é que é carro. trabalho de conclusão de curso sobre aluguel de carros. Nada. Então a gente não tinha nada disso, então todo mundo que entrava no negócio entrava meio assim, sem saber e ia se construindo ao longo do tempo. Eu achava aquilo complicado. As redes tinham os seus cursos, não sei o que e tal, mas os individuais não tinham. E isso para mim era muito triste. Eu queria fazer mais por isso. E aí eu criei esse plano, que era o plano de qualificação ALA, o PQA, e ali a gente começou a criar alguns cursos, que foi a semente do embrião do que hoje é a Uniabla. Muitos dos cursos que a gente tem lá, tal, na verdade, naquilo ali, a gente tinha o urgente tomando conta do importante. A gente não conseguiu fazer todos os cursos que eram importantes, mas a gente fez alguns que eram urgentes. Então lá, você vai ver no primeiro estudo lá a gente definiu, eu não vou me lembrar na época, mas se eu não me engano eram 16 funções que uma locadora tinha de ter. Do lavador de carro ao diretor. Eram 16 funções que tinham de ter. Numa empresa, nada impedia que um exercesse mais de uma função. O cara podia ser o diretor, ele podia ser o financeiro, ele podia ser tal. O lavador era o que entregava o carro, era o que vendia no balcão. Exatamente, mas eram 16 funções. Num fato maior, seriam 16 funções. Ali a gente foi definindo isso. A gente foi definindo, por exemplo, qual que era a frota mínima para a pessoa conseguir viver daquilo. Na época lá, se eu não me engano, era 42 carros. Com 42 carros, o cara conseguia viver dignamente daquilo. Então, a gente foi criando esses parâmetros ali, entendendo. É claro que, como embrionário, a gente contratou uma universidade que era muito boa, que era a Universidade de Santa Catarina, que formatava esses cursos lá para nós e tal. E a gente foi fazendo como? Escutava o empresário, entendia o que ele fazia e transformava a experiência vivida dele numa coisa formal. Então foi isso que foi sendo feito e tal. Então eu acho que esse também foi uma coisa que foi importante. Uma outra coisa foi a definição que a gente fez, levando as locadoras de carro para a CNT. A minha gestão foi a primeira gestão em que a gente se relacionou de igual para igual com a Confederação Nacional do Transporte, buscando a nossa identidade. A gente, durante muitos anos, fez parte da área de serviços. A gente era sempre um adendo. A gente nunca era tal. Na CNT, a gente começou a ser reconhecido como parte do setor. E o escritório de Brasília também eu acho que foi um negócio importante, porque em Brasília as grandes decisões do Brasil passam por Brasília. Então, a gente ter hoje uma sede lá é marcante isso. Eu achei que isso foi na sua gestão o escritório? Na minha gestão que a gente abriu o escritório lá, e é o escritório que tem até hoje, bem interessante lá. Então, algumas coisas que eu acho que a CNT, o escritório de Brasília, o PQA, acho que são algumas coisas que foram importantes na minha gestão.
Ô, Adriano, teve a TV Habla também. Teve a TV Habla, teve a Rádio Habla. Como é que foi essa viagem aí na maionese na época, sem tecnologia? Como que a gente... A TV Habla, na época, era um processo de transmissão de stream, né? A gente contratava um stream e tal, e a gente começou a transferir. A primeira transmissão da TV Habla foi um lançamento do anuário junto com o fórum das locadoras. Foi lá no Transamérica. E a gente contratou um pessoal que, na época, para nós era o ideal, né? O Marcelo Safadi, que fazia essa história. E ele fazia transmissões ao vivo e lançava isso para a internet, o pessoal acessava. Eu não sei nem como é que funcionava. Numa internet iniciante ainda. Iniciante. De escada. Não, era um trem complicado ainda. E a gente tinha a Rádio Habla, também era uma rádio, que a gente colocava e a gente até fez um processo de conscientização que a gente transmitia as notícias do setor através da rádio. E aí a gente customizava a rádio para cada região e aí você entrava nas locadoras, estava lá tocando a Rádio Habla, tal, que era uma rádio também. E não durou muito tempo não, era um custo muito alto na época, era um negócio complicado e tal. Mas eram embriões que a gente estava fazendo. Pois você tinha objetivo também de democratizar o negócio de aluguel de carros, né, Adriano? Uhum. Isso que eu queria que você falasse um pouco, porque na hora que você começa a falar, eu não tinha muita referência, claro que eu tinha ali um treinamento da Localiza. Como é que foi esse mercado, a transformação do mercado de aluguel de carros, da época que o Adriano sai da White Martins e vai para a Localiza, depois que ele dá as caras ali e monta a GIM, mas como que foi essa mudança do mercado para o mercado de hoje? Essa transformação? O mercado ele passou por muitas transformações, inclusive de produtos, né? Se você imaginar hoje, o mercado hoje, a gente tem o Rent-A-Car ali, né? A gente tem o Fleet, que é a frota, que é o aluguel de longo prazo. Hoje nós temos os carros por assinatura, muito fortemente, e os aplicativos, né? Antigamente, e o Rent-A-Car é dividido ali entre turismo de negócio, turismo de lazer. Antigamente, metade desses produtos não existia. Existia o aluguel de longo prazo e o Rent-A-Car. Você tinha... era muito difícil uma empresa atuar só num produto. Ela sempre atuava nos dois. Você tinha as redes, que fortemente atuavam no Rent-A-Car, e você tinha as empresas individuais, menores, vamos dizer assim, que trabalhavam fortemente o mercado local. Que o negócio dele era alugar frota e alguma coisa do Rent-A-Car. Ele vivia mais ou menos das migalhas daquilo que, quando a pessoa não conseguia alugar numa rede, alugava dela. E assim funcionou por muitos anos. Com a evolução da internet, com a evolução dos meios de comunicação fora dos tradicionais, você imagina, Léo, que antigamente você consultava cheque para o cara alugar o carro. O cartão de crédito era uma coisa que pouca gente tinha. Passava no carbono. Era físico, né? Era um negócio igual a passagem do avião, que você guardava no cofre e tal. Então, assim, todas essas mudanças, elas foram muito aceleradas. E para as empresas não foi diferente. Todos nós, mais antigos, durante muito tempo só comprava carro por leasing, que hoje é um produto que quase não existe. Mas a gente fazia leasing em 43% residual, por uma questão tributária e tal. E aí eu me lembro muito de eu discutir com os diretores do banco, que o banco, você dava um cadastro na locadora para um banco analisar, normalmente era um estagiário lá, um trainee, que ia analisar o balanço da locadora, e ele tinha lá, sei lá,
300 carros, todos em leasing. Então, ou seja, não tinha um carro no nome da locadora. Devia tudo. Ele tinha só dívida e não tinha nada de patrimônio. Que era louco de emprestar dinheiro com um negócio desse. Então, durante muito tempo, como captar dinheiro era muito complicado para as locadoras. E a gente precisava mudar essas práticas de mercado. O mercado foi mudando ao longo do tempo, quando os nossos players, né, os nossos fornecedores também foram vendo a gente de forma diferente. E montadoras foi descobrindo a locadora como um bom parceiro de negócio. Os bancos foram descobrindo as locadoras como um bom parceiro de negócio. Nós devemos muito às grandes redes que conseguiram fazer isso. Conseguiram tal. Depois nós passamos por um processo de captação com debêntures, com lançamento de ações tal, também. E grandes redes deixaram de existir. Nós falamos aqui, né? Você pensa uma empresa que era uma companhia aérea, uma montadora de carro. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Ela tinha um fly drive, né? Que você descia do avião e dirigia, né? E não deu certo. Quantas? Eu acho que a Hertz já veio para o Brasil, acho que 4 ou 5 vezes. A Ives também. A Avis a mesma coisa. Então você percebe assim que são grandes players mundiais que não conseguem ficar aqui. Então o nosso mercado ele sofre muitas nuances. Eu percebo, por exemplo, assim, o mercado vai consolidar. Cara, por mais que o mercado consolide, por mais que as empresas... eu estou te falando isso com uma coisa que eu falei há 29 anos atrás, quando eu ganhei esse prêmio da ABLA lá, que o discurso era de que as 5 grandes iam dominar o mercado. Iam dominar o mercado e não ia ter espaço sobrar para ninguém. Há 29 anos atrás, esse discurso existia. E eu digo para você o seguinte, hoje esse discurso ainda existe e as pequenas vão continuar crescendo muito. E por um motivo muito simples. Eu consigo atingir mercados que as grandes não atingem. Quando você pega um vendedor de aluguel de carro, e eu fui vendedor há muito tempo, ele pensa o seguinte, se aquela empresa ali tem 50 carros, eu vou focar a minha atenção, o meu trabalho naquela ali, é muito melhor do que focar naquela ali que tem 5. E esse mercado de 5 sempre foi desprezado. E esse mercado de 5 é o que mais cresce. É mais fácil alugar os 50, mas é mais rentável alugar os 5. Então, esse é o negócio que sempre existiu dentro do aluguel de carro. E vai continuar existindo. Porque esses 5 precisa de atendimento, precisa da proximidade. Eu brincava muito assim, o cara como pensava, eu nunca fui um locador de preço, eu sempre tive problema de ser locador de preço, mas eu era um locador de atendimento. E eu brincava muito com o pessoal lá, assim, o pessoal na hora de alugar carro, mas fulano tá fazendo isso. Falei, peraí, você tem telefone celular aí do Luiz Fernando? Quem que é Luiz Fernando? Não, dono da Locavel, que você tá aí. Não tem não. Você tem o telefone aí do Eugênio? Quem que é Eugênio? O dono da Localiza. Não tem não. Falei, mas você tem o telefone do dono da GIM. Então é diferente, o atendimento vai ser diferente, né? Então assim, e aí era uma brincadeira, mas demonstrava muito isso pro cara, né? Assim, tem uma história que é muito engraçada. O cara me ligou e falou comigo, ele era na minha época lá, um bom cliente que eu tinha, acho que ele tinha uns 80 carros comigo. E ele virou para mim e falou assim, Adriano, a empresa tal veio cá, me fez uma proposta e o preço aqui está mais baixo que o seu, nós estamos na época de renovação e tal, se você não fizer o mesmo preço, eu vou devolver todos os seus carros. Eu falei, promete? Ele já perdeu boa parte do argumento dele. Falou, como assim? Eu tô brincando. Eu falei, eu não tô brincando, não. Eu falei, rapaz, eu sei, vai ser um homem sério. Aqui é uma conversa entre 2 homens sérios. Nós não ia perder tempo com brincadeira aqui. Eu acabei de falar para um funcionário meu aqui que falou a mesma coisa para mim aqui,
está vencendo um contrato de fulano lá, nós temos uma contratação nova, o cara que paga mais, vamos tirar os carros de lá e trazer para cá. E eu pus ele para fora da minha sala. Falei, não, rapaz, aquilo é mais do que um cliente, aquilo é um amigo. Eu jamais vou fazer isso com ele. Agora, se você falar para mim que vai devolver, eu vou pegar o contrato aqui. Aí ele falou, não, vamos renovar. Então, assim, sempre tinha essa questão de você criar vínculos lá. Que para uma empresa maior é difícil acontecer isso. E que é a chave do sucesso da empresa menor. Que é a chave de sucesso da empresa menor. Então, assim, sempre vai existir isso. Sempre vão existir nichos de mercado que as empresas não vão... o cara quer uma caminhonete com roda vermelha. Beleza, eu faço. Pede isso para uma empresa maior. Ela não tem como customizar isso. Ela não vai ter... Não, nós sempre vamos ter esse mercado. Nós sempre vamos ter essa coisa. E o mercado, apesar da gente estar aí falando das grandes mudanças do mercado, nós ainda fazemos a mesma coisa que há 30 anos atrás. Nós criamos solução em transporte. É simples assim. Nós podemos dar o nome que quiser para isso. É hack, é fleet, é aplicativo, é assinatura. Nós estamos trazendo uma solução em transporte. É só isso. Solução de mobilidade. De mobilidade. Então, o que nós fazemos não muda. O jeito que nós fazemos é que vai mudando. E a gente só tem que perceber para onde o mercado está caminhando para a gente poder fazer isso de forma natural, sem ser traumática, né? A gente não pode se apegar demais. É o que eu te falei, a gente se apaixona por o que faz. E às vezes pequenas mudanças fazem grandes transformações. Então a gente não pode ser apaixonado só pelo que a gente faz. A gente tem que entender, perceber que algumas coisas mudaram e que a gente tem que mudar também. E que continua mudando, com tecnologia vindo cada vez mais presente, né, Adriano? Certamente. Assim, antigamente, assim, era comum você alugar um carro com 50, 60 mil quilômetros. Hoje é mais difícil, porque o grau de exigência do nosso consumidor melhorou. Aí você não pode continuar oferecendo para ele a mesma coisa que você oferecia. Os carros mudaram, tudo mudou, mas nós continuamos. O que eu falo muito pro pessoal meu lá, por que as locadoras do aeroporto em especial não tem cadeira para o cliente sentar? O balcão do aeroporto não tem cadeira. Você já pensou sobre isso? Não. Porque o atendente tem que ter a preocupação de ser diligente, mas ser rápido. Porque o que nós vendemos é tempo. Tanto que a nossa moeda chama-se diária. Nossa medida diária, né? Nossa medida diária. Nossa medida de valor chama-se diária. Seja no fleet, nós medimos por tempo. Então, o que nós vendemos? Tempo. O tempo que a pessoa utiliza o nosso produto. Então, por isso que o pessoal lá tem que lembrar que ele tem que ser rápido. Aquilo ali é pedagógico. A pessoa tem que entender que ela tem que ser rápida porque ela está vendendo tempo. Então, isso não muda. Nós sempre vamos continuar com isso. Agora, a qualidade do tempo que nós vendemos, ou seja, o produto que nós estamos trabalhando, é que vai mudar. Eu sempre falei que o nosso negócio parece muito com banco. Porque banco cobra da gente o tempo que a gente utiliza o dinheiro dele. O juro nada mais é do que uma remuneração pelo tempo que você utilizou o dinheiro dele. Os nossos valores que nós recebemos é uma remuneração pelo tempo que a pessoa utilizou o nosso carro. O produto do banco é o dinheiro, o nosso é carro. É o dinheiro transformado em carro. Dinheiro transformado em carro. Então o nosso negócio é muito parecido, né? A primeira coisa que eu falo quando alguém vai conversar comigo sobre aluguel de carro lá no sindicato, tal, não sei o quê, ele fala assim, eu sou apaixonado por carro e não sei o quê. Eu falei, então sai daí, porque sua profissão não vai ser essa. Se você gostar de carro, não é por aí. Primeira coisa que você tem que aprender é não gostar de carro. Porque... Carro é matéria-prima para nós. Isso aí na verdade, muitas das coisas que fazem você dar valor a alguma coisa, você tem que destruir ela. Então você imagina, se você transformar
Vamos para a culinária. Quando você destrói o grão e transforma ele em alimento, para transformar o grão em alimento, você tem que destruir ele. Então, aquilo que gera valor sofre um processo de destruição. O carro nosso também não é muito diferente, não. O desgaste dele, o uso dele, é que vai fazer ele ter valor. Senão, não vale. O carro, você comprar ele novinho, parar ele lá e deixar ele lá, daqui um ano você voltar, ele está novinho, ele não gerou valor nenhum para você. Então, o processo de destruição é que faz a gente gerar valor no nosso negócio. Então, já começa daí. Adriano, e você, eu lembro de muitos anos atrás, de assistir uma palestra sua. Ela foi na concessionária Recreio, aqui em BH. Eu acho que você estava como presidente da ABLA na época, salvo engano. E você falou duas coisas que me chamaram a atenção sobre o mercado. Você explicou que todos os momentos de crise, o nosso setor cresce. O segundo, nessa linha de crescimento do setor também, você fez uma comparação com os mercados mais consolidados na época, e você fez eu lembro, Adriano, quando eu brinco, a gente fala que as coisas são toscas, era tosca pra caramba mesmo, porque eu não lembro, minha memória visual, eu lembro mais ou menos que você mostrou, eu lembro que você tinha uma placa que você botava numa apresentação, uma placa, acho que era de Florianópolis, que você falava uma coisa, mas não era isso não, você falava do tamanho do mercado de frota no Brasil, porque as empresas tinham carro próprio e ainda tem muito carro próprio. Né? Então, acho que esses dois pontos aí do crescimento do setor, nas crises, que o Brasil tem crise de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, sempre tem uma crise, e desse tipo de coisa. Acho que isso vale muito para o mercado ainda, né? Para o futuro. Eu me lembro dessas histórias assim, eu comparava a frota de aluguel de carro do Brasil com a frota de aluguel de carros da Flórida. O aeroporto de Miami tinha metade da frota de aluguel de carros do Brasil. O aeroporto de Miami tinha metade de carro. Porque era uma época em que o brasileiro pensava em alugar carro quando ele ia para a Flórida. Ele ficava aqui e nunca pensava em alugar carro. Mas e aqui achava que aqui era caríssimo. Aqui era... Aliás, na minha época, a gente fez uma pesquisa em que a gente perguntava: você aluga carro? Não. Por quê? Porque é caro. Quanto custa? Não sei. Então havia essa inconsciente coletivo de que aluguel de carro no Brasil era caro. E nós fomos mudando isso ao longo dos anos. Né? Isso se deve muito às entidades, você não acha? Sim, certamente. Certamente. Essa popularização do aluguel de carro. Essa criação da cultura. Criação da cultura, criação... E também, assim, hoje, aluguel de carro é muito mais fácil, muito mais prático e é barato. Aluguel de carro no Brasil é muito barato. Eu vivi algumas experiências recentemente, assim... eu paguei num dia de aluguel de carros $1.000 canadenses. Um dia, $1.000 canadenses. A partir daí eu comecei a achar todo aluguel de carro barato. Tudo certo. Mas vamos só voltar. Quando eu comecei na ABLA, no meu primeiro mandato de presidente da ABLA, eu falei assim: a frota de aluguel de carros do Brasil vai chegar a 1 milhão de carros. Na época, a gente tinha 100 mil carros. Eu falei: nós teríamos 10 vezes a frota que nós temos hoje. Hoje nós temos. E eu falava: a gente vai comprar um carro por minuto no Brasil. O setor de aluguel de carros vai comprar um carro por minuto. Hoje a gente compra mais do que um carro por minuto. É que o pessoal não entende assim, não consegue alinhar o tempo ao que vai acontecer. A nossa visão de curto prazo turva a nossa visão de longo prazo. Então, eu falava isso, o nosso mercado é crescente, nós temos muito mais a crescer ainda.
Aí o pessoal falava as crises, as crises. Hoje a gente fala em crise, crise, crise. Não teve uma crise que o setor não cresceu. E normalmente nas crises ele cresce a 2 dígitos. Até porque o mercado era muito pequeno, então para crescer a 2 dígitos era mais fácil. Hoje a gente já tem um mercado um pouco mais consolidado, crescer a 2 dígitos é um pouco mais complicado, mas ainda tem muito o que crescer. E por que cresce? Consciência de custo, competitividade. Então as empresas hoje que precisam ser mais competitivas, elas precisam entregar mais, custando menos, elas vão para o aluguel de carro. Por quê? Porque quem faz conta entende que o aluguel de carro é melhor. Traz mais produtividade, traz menos custos, é menos capital empregado, ela consegue ser melhor naquilo, no seu produto final e deixa o meio para as outras empresas, quem é especialista nisso. Então, cada dia mais a gente está vendo isso. Eu sou de uma época em que minha mãe me levava no médico, em que ele cuidava de tudo de mim. Hoje eu vou no médico, para cada coisa que eu tenho, é um médico. O estômago é um, o braço é outro, a perna é outro, tal. Então, e isso está acontecendo também em todos os mercados. A medicina já acontece há algum tempo, nós estamos começando a fazer isso em todos os outros mercados. E aquele cara que não se especializar, ele vai ficar difícil para ele trabalhar. Então, o aluguel de carro também vai dentro disso, porque ele vai preencher um espaço como especialista dentro de uma cadeia de produção que as empresas têm. Então, a frota como um todo, ela vai ser parte de um produto a ser entregue depois. Então, esse é um processo que vai ser. E as crises nos ajudam, em função disso, eu me lembro da pandemia, que eu dei uma entrevista, nós fizemos uma questão sobre isso, que eu falava, gente, a hora que acabar isso aqui, o mercado vai explodir. E foi o que aconteceu. Porque eu sou vidente, sou profeta? Não tem nada disso, é só olhar o mercado. A gente pensar, eu falava, o que é mais prejudicial para o setor? Juro a 1,5% ou juro a meio? O que vai trazer mais concorrência para nós? As empresas poder financiar o carro a meio ou a gente ter que pagar 1,5%? Então, porque a gente tem sempre a mania de reclamar, de achar que a crise é ruim. Todas. E olha que eu já passei crise, Leozinho, que o dólar dobrou de um dia para o outro. E a gente só fazia leasing em dólar. A moeda que lastreava os nossos financiamentos era dólar. Ou seja, de um dia para a noite, a minha dívida dobrou. E o pior, a minha frota caiu. Porque a falta de dinheiro fez com que os ativos se desvalorizassem. Então, ou seja, e pensando, dessa eu não sobrevivo. Sempre teve isso. Eu já tive, eu sou jovem há muito tempo, né? Então, assim, eu já vivi muita coisa. Eu peguei o plano cruzado. Acho que foi a única vez que eu e sei lá, os caras mais ricos do Brasil tinham o mesmo saldo bancário, tinha 50 na conta. Todo mundo igual ali, foi impressionante. E assim, a gente saiu fortalecido disso. A gente aprendeu a conviver com essas crises e saiu fortalecido disso. Por quê? Porque o nosso negócio é perene. É claro que muitos ficaram pelo caminho. Se você pegar numa corrida de Fórmula 1, que a gente já falou aqui, o Emerson Fittipaldi, para quem não lembra, né, Emerson Fittipaldi foi um cara que foi um grande campeão de Fórmula 1, não sei o que e tal, o primeiro brasileiro a ter destaque na Fórmula 1. Ele falava um negócio, cara, eu tô dando o máximo que meu carro vai e ele vai chegar no final. Se ele for o melhor carro, ele vai ganhar a corrida. Simples assim. Agora, tem cara que força demais o carro, para no acostamento, tem cara que estoura o motor, tal. Então, assim, se você souber a potência que você tem empresarialmente e trabalhar no limite que você tem, você vai sair lá na frente. As crises vão acontecer, vai ter buraco, vai ter isso, não sei o quê. Vai.
Em todos os negócios isso acontece. Tem negócio lá na roça, né? Meu outro negócio é fazenda. Sempre vai estar um achando que o pasto do outro está melhor, que a grama do vizinho está mais verde, tal, que o setor de agronegócio também é setor assim, que já viveu enormes crises. E está vivendo, sobrevive, não tem nada mais apaixonante do que isso. O setor de aluguel de carros também é isso, vive crise, vive isso, aquilo, mas é perene, é um bem de primeira necessidade. A humanidade evoluiu quando ela aprendeu a caminhar. A agricultura fixou o homem, mas ele aprendeu que o transporte, levar suas mercadorias, não sei o quê, fez ele evoluir muito. Então, quer dizer, nós somos um negócio que funciona desde que a humanidade é a humanidade. Por isso que eu acredito muito no setor e não acho crise nenhuma derruba a gente. Ô Adriano, e agora vindo aqui para o Sindiloc de Minas, você falou muito do mercado, do negócio. Como é que começa para o Adriano o vínculo dele com o Sindicato de Minas Gerais? Bom, você lembra quando? Com Saulo. Com Saulo. Com Saulo. O Raimundo é antes do Saulo, não, né? O Raimundo é presidente antes do Saulo. Então foi com o Raimundo. Minas sempre teve uma vanguarda nessa questão dos sindicatos, né? E tem até hoje. O que você está fazendo é vanguarda. Você está assim, pensando à frente do seu tempo. E o Sindicato de Minas sempre teve essa característica. Ele sempre teve... e uma característica que eu gosto muito do Sindicato de Minas, ele é um sindicato de relacionamento. Ele sempre se preocupou em ter próximos os seus associados. Ele não é só um fator gerador de negócios. Ele é também, mas ele não é só. O Sindicato de Minas me ensinou muito. Me ensinou muito no sentido de que, olha, eu tenho que prestar serviço, mas mais do que tudo, eu tenho que ser acolhido. Então, quando o Raimundo, eu coloquei ele como diretor regional aqui em Minas, tal, e eu inaugurei uma história que era o seguinte: sempre o presidente do sindicato ser o diretor regional. Você foi diretor regional durante muitos anos aqui também e tal. E essa sinergia que existia, né? Eu sou goiano, né? Então vou fazer uma provocação aqui. Goiano é uma versão melhorada do mineiro, né? Então, já há uma sinergia boa nesse sentido assim. Então, essa interlocução sempre foi muito boa. E vocês sempre tiveram boas ideias. Dos encontros, das convenções, tal. E isso me admirava muito. E eu falei, bom, eu tenho que caminhar mais próximo disso. Então, com Raimundo, com Saulo, contigo, tal, eu sempre achei que era importante para o setor essa caminhada junto. Então, ela começou por admiração mesmo. Eu admirava o sindicato, a força que o sindicato tinha, o jeito do sindicato ser, e isso fez com que essa aproximação existia e essa caminhada junto, o prestígio, sempre que possível estar junto, era uma questão que eu fazia questão mesmo de estar junto. De um sindicato que sempre foi muito para a ABLA a nível nacional, sempre foi muito o braço da ABLA no estado também, né, Adriano? Ah, sim. Né? Minas já assim, por si só, ela abrangia grandes players do mercado. Então, isso por si só já era um cartão de visita a ser respeitado, né? O mercado de locação de Minas sempre foi muito maduro, né? E as boas ideias que saíam daqui eram replicadas, né? Então, assim, por si só, isso já era uma vanguarda, né? As grandes empresas aqui, elas faziam os seus
planejamentos, colocava em prática e tal, e eram seguidas pelas outras, né? Então isso era importante. Então por isso que Minas, e a Associação Nacional, ela tem por obrigação de replicar as boas ideias. Eu sempre fui apaixonado por educação. E eu costumo fazer uma figura com os meus alunos, tal, que é a figura de uma biblioteca. Você entra numa biblioteca, o que há de informação dentro de uma biblioteca é um negócio maravilhoso. Agora, você transformar aquela informação em conhecimento, você precisa ler os livros da biblioteca. Não adianta você ter uma biblioteca enorme em casa se você não leu nenhum livro. Aquilo nunca será conhecimento. Se você lê o livro, você consegue fazer com que a informação transforme em conhecimento. E se você pega esse conhecimento e aplica esse conhecimento, você transformou o conhecimento em sabedoria. Então, esse processo de informação, conhecimento e sabedoria, o Sindicato de Minas fez isso muito bem. Porque ele tinha aqui as informações, as grandes empresas, os players do mercado estavam aqui. Ele transformava aquela informação em conhecimento e aplicava isso, transformando isso em sabedoria. Por isso que eu andei muito junto de vocês. Você falou do Raimundo, eu queria que você falasse dos presidentes que passaram no Sindiloc. Então, eu vou relembrar que vivenciaram com você. Então, você falar um pouco do Raimundo. O que você lembra do Raimundo? Não, o Raimundo foi assim... A minha história com o Raimundo ela é anterior ao sindicato, né? Eu, como como gerente da Localiza, o Raimundo também era Localiza. E o Raimundo cuidava das franquias. E Goiânia, né, era um mercado muito pequeno. E foi na época em que o Tocantins foi criado e a construção de Palmas estava demandando muito aluguel de carro. E nós tínhamos uma franqueada lá, que era a Cleide Brandão. O aniversário dela é 30 de março, mesmo dia que o meu, e da Abla. E a Cleide era franqueada Localiza lá. E a Cleide, assim, eu tinha várias empresas que eram de Goiânia que construíram Palmas, né? Normal, Palmas não existia, não tinha empreiteiro e tal. Os empreiteiros mais próximos de lá eram os de Goiânia e tal. Eu alugava carro, o pessoal de lá, eu ligava pro Raimundo e falava, pô, Raimundo, tá invadindo minha área. Aqui tem um monte de carro da Localiza de Goiânia, não sei o quê, e reclamava. E o Raimundo ia lá e falava, pô, cara, pelo amor de Deus, né? Não faz isso não pode. Eu falava, Raimundo, mas os caras não falam pra mim onde vai rodar, eles só chegam aqui e querem alugar o carro. E aí a gente criou uma relação de amizade muito boa, né? E logo depois, quando se criou a IES, ele, Nascimento, Valmorzinho, né? Essa tríade aí, bem, que infelizmente não está com a gente, mas são grandes amigos que eu tive dentro do setor, pessoas que eu tenho, assim, uma alegria enorme de ter convivido com eles e sinto muita saudade de cada um deles. E eles, o Raimundo queria que eu fosse lá em Goiânia. Então a gente teve muito tempo negociando isso, chegou um ponto lá na época em que eles me chamaram inclusive para fazer parte da sociedade. RBS, não sei o que e tal, mas e assim, eu tinha muita amizade com o Raimundo, além, quando ele ficou presidente aqui então, aí isso aí foi então, e o Raimundo também já tinha essa pegada de relacionamento, de trazer as pessoas para junto, para caminhar junto, não sei o que, de tal. E aí eu vindo aqui, conversando, participando das confrarias que ele fazia aqui com os associados e tal. E eu acho que um dos primeiros cursos que a gente criou dentro da ABA, que andava, acho que o primeiro curso da ABA foi aqui em Minas. Foi? Então, nós criamos uma relação muito boa nesse sentido, assim. E foi daí, né? Assim, era uma relação que já existia.
ele como presidente aqui, eu como presidente da ABLA também, não tinha como não caminhar junto. E o Saulo Frois, foi presidente Saulo depois dele. É uma figura, né? O Saulo, assim, é festeiro demais. E o Saulo continua na mesma pegada de relacionamento, tal. Mas o Saulo, ele tinha uma questão de dar mais visibilidade para o Sindicato de Minas. O Saulo, ele tem essa pegada de quase que um perfeccionismo, assim, de querer. Então, ele fez ele deu uma cara para o Sindicato de Minas, que já era um sindicato forte e tal, mas que era pouco conhecido. Com muita qualidade nos encontros, nas festas. Ele deu um dinamismo para o negócio que não estou nenhum demérito à gestão do Raimundo, mas são gestões diferentes. Completamente. O Saulo deu um salto na visibilidade do Sindicato de Minas. E isso, assim, o Saulo já fazia parte lá do board da ABLA também, acho que o Saulo é um dos mais antigos da ABLA. Eu falo que é um dos nomes históricos da ABLA, né? Certamente. Então, assim, você sabe que o Saulo não virou presidente da ABLA porque ele não quis. Não né? quis, isso eu lembro. Eu quis que ele me sucedesse, ele não quis. Eu lembro disso. Então, o Saulo, assim, então, a gestão do Saulo no Sindicato de Minas, se eu puder definir elas, ele ampliou a visibilidade. Ele deixou a regionalidade mineira e se tornou uma expressão nacional, o Sindicato de Minas, como um player nacional mesmo, mostrando, assim, as grandes qualidades que aqui já existiam, mas que não tinham essa visibilidade, assim, que a gente hoje vê. E aí depois do Saulo vem o Léo. Você fala do Léo, não fala para mim, fala para gravação. Não, Léo, você também, você pegou o tarrafo estava alto ali, não estava facinho para você não. Mas eu gostei demais dessa transição que você fez, porque você era uma locadora pequena. Então eu me identifiquei muito. Falei, porra, esse cara vai fazer com o sindicato a mesma coisa que eu fiz aqui. E nós sempre criamos uma relação boa, né? A gente sempre teve essa. Mas você também, assim, você deu continuidade a tudo que estava acontecendo de bom, com a visão também do pequeno. Então, talvez eu esteja errado, mas eu vejo que, assim, o crescimento em número de associados na sua gestão foi enorme. Foi. Então, eu via isso, que você, a sua pegada, ela não era só uma questão de visibilidade, não era só uma questão de relacionamento. Sua pegada também, ela começou a ter uma pegada de profissionalismo. Você falar, não, isso aqui pode ser melhor, tal, você buscar. Você foi um dos caras que muito me apoiou no PQA, então você quis trazer muito curso para dentro do sindicato e tal. Então, assim, eu vejo esse profissionalismo, Silvio, a sua gestão foi aquela que foi tirando o sindicato, não tirando, foi colocando o sindicato num trilho mais profissional, numa coisa mais business mesmo, transformando aquilo que era só um relacionamento, mas também num negócio. Você foi o presidente que transformou o Sindicato de Minas num business. Comprei a sede, né? Foi no meu mandato que a sede profissionalizou. Então, assim, não estou falando aqui só de gestão. Você foi um cara que fez gestão de pessoas, mas você fez também gestão financeira do negócio, empresarial, tal. Então, o que eu vejo e que eu me lembro, né, da sua gestão, comparando as gestões, é isso. Então, assim, você teve cada um na sua expertise. Eu falo o seguinte, Leozinho, toda entidade, ela é uma corrida de revezamento. Então, você vem ali, recebe o bastão de alguém, dá o seu melhor e passa para outro.
não pode ter apego de não passar. Senão você cansa. Senão você cansa. E perde a corrida. E perde a corrida. Então, assim, você tem que ter sempre isso. E sempre preparando o seu sucessor, sempre visando. Porque a gente tem que entender que as coisas têm que ter início, meio e fim. E o fim não precisa ser triste, muito pelo contrário. O fim pode ser alegre. Então, assim, nossos mandatos de coisa, eles são durante um período. É um mandato com legado, né, Adriano? E assim, eu não acho, por mais que as pessoas tenham passado nas entidades e a gente não consiga ver nada de bom naquilo, não sei o quê, ele deu o melhor dele. Naquele momento ali, ele deu o melhor dele. Ele correu o que ele deu conta. E enfrentou dificuldades que muitas vezes a gente não sabe. Só o dono da casa sabe onde tem goteira. Exatamente. Então, assim, essa corrida que a gente faz, e é uma dedicação. Eu me lembro, Léo, que num ano, na ABLA, eu fiz 146 embarques. Eu passei 146 dias longe da minha casa. Até mais, né, Adriano? Então, assim, é um negócio maluco. Como, assim, você deixou sua família, você deixou seu negócio para cuidar disso? Era uma crise, tivemos de gerenciar uma crise, era, mas e muita gente passou por aquilo. Então, assim, eu honro todas as pessoas que por algum momento presidiram alguma entidade, porque eu acho que isso é importantíssimo. Acho que o que você está fazendo aqui, criando esse memorial, é fantástico, porque muitas das pessoas não vão lembrar de quem começou isso aqui. Então, esse asfalto que a gente está dirigindo no nosso carro hoje, ele foi aberto como uma picada, anos atrás. Então, honrar as pessoas que abriram essa picada, que abriram esse trieiro aqui, que era difícil e tal, fizeram o melhor caminho? Não sei, pode ser que depois descobriram o caminho melhor, fizeram o trieiro em outro lugar e fizeram a estrada em outro lugar, mas quem teve a coragem, quem teve a ousadia de começar, de dar continuidade, de ir expandindo os horizontes, essas pessoas têm que ser honradas. Por isso que eu admiro muito esse projeto que você está fazendo aqui. Ô, Adriano, eu corri nessa corrida de revezamento e passei o bastão para o Marco Aurélio. O que você enxerga do Marco Aurélio na gestão do Sindiloc aqui? O Marco Aurélio é visionário, assim. Muitas vezes é difícil acompanhar, inclusive, o raciocínio dele. Porque o Marco tem essa... mas eu vejo assim, da mesma forma que o Saulo deu visibilidade, deu amplitude na gestão de Raimundo, o Marco também fez a mesma coisa. Ele realmente transformou isso aqui numa unidade de negócio, isso aqui começa a funcionar empresarialmente, tal. Eu acho, inclusive, que é até acelerado demais. Mas entendo, respeito e eu digo o seguinte, quem está com bastão é que sabe o caminho que está correndo. A velocidade tem que correr e tal. Eu na minha sala lá atrás, assim, eu costumo usar isso muito para mim. Tem um quadro com uma frase. Direção é melhor do que velocidade. E eu penso nisso. O Marco, ele tem uma direção e às vezes ela acelera demais. Então, mas eu gosto mais, assim, dessa... porque às vezes também, até por comodidade, a gente quer andar devagar. Então, eu gosto dessa gestão que o Marco fez também. Aí eu já não estava mais como presidente, né? Já tinha deixado a presidência dele lá, já não tinha tantas parcerias que a gente fez junto, como eu fiz contigo, como eu fiz com o Saulo. Mas eu vejo que a gestão dele deu esse dinamismo. Ele foi um dínamo que ele pegou uma coisa já existente e ampliou. O Marco tem um mérito de acaba a contribuição sindical e o sindicato passa a não depender da contribuição e continua tocando.
E aí, para a gente encerrar, hoje tem o Luciano. E o Luciano é um cara, o mais mineirinho de todos, mas com projetos para o futuro, e que a gente costuma falar muito dos projetos do futuro do Luciano. A gente tem o Sindlock Jovem e tem o Sindlock Delas. Então, o que você percebe do Luciano numa gestão e o que você enxerga do Sindlock dessa gestão da agora para frente? Falando do Luciano e falando do futuro do Sindlock. Eu acho que o Luciano é um dos caras mais preparados, que assumiu o sindicato de forma mais preparada, porque ele tem uma visão empresarial fantástica, a empresa dele é muito boa, grande, isso, aquilo e tal, mas também ele consegue ver os pequenos, isso também é muito legal. Essa preparação de passos futuros, e nós falamos aqui várias vezes de sementes, eu vejo o Luciano plantando sementes. E ele não vai colher. Provavelmente, os sucessores deles é que vão colher os frutos das sementes que ele plantou. O Sindlock Jovem, ele vai colher alguns frutos. Mas os principais frutos dele vão ser dados daqui a 10 anos. O sindicato dela, o Sindlock Delas, também é a mesma coisa, que você está chamando para cá participações que às vezes foram tímidas em gestões anteriores. E eu acho isso muito legal, você dar voz, dar vez. Isso pode parecer inócuo, mas não é. Porque na mistura, nos conselhos, é que você percebe as diferenças. Apesar de todos nós sermos iguais, temos 2 olhos, 5 dedos, tudo igual, nós somos todos iguais, mas nenhum de nós é idêntico. E essa diversidade de valores, essa diversidade de posições, faz com que a gente seja mais abrangente, a gente seja mais, de alguma forma, consegue ter visão de um mercado que a gente às vezes não enxergava. Eu vejo o Luciano criando essas condições. Eu vejo o Luciano entendendo isso. E se ele tiver essa visão preparatória, o sindicato vai dar outro salto. Assim como deu nesse... Aqui vocês estão num ascendente fantástico. O Sindicato de Minas é exemplo para muita coisa. O de Goiás é exemplo também, até como mau exemplo, mas eu vejo assim que as próximas gerações que vão vir assumindo os sindicatos vão ter esse legado do Luciano, que é essas sementes que ele está plantando agora, assim como você plantou, assim como o Marco plantou, assim como o Raimundo plantou e assim como o Saulo plantou. Fenalloc. A criação da Fenalloc, a criação dos sindicatos antecede a criação da Fenalloc, até porque você precisa dos sindicatos para criar a Fenalloc. E você já tinha alguns sindicatos bastante atuantes aqui. E a gente começou a fazer os encontros nacionais dos sindicatos. À época eu era presidente da ABLA ainda e apoiava muito isso. E eu sempre achei que os sindicatos eram o braço regional da ABLA, eram os representantes. Tal. E nós tivemos um problema em São Paulo que chamava, que eram os emplacamentos que eram feitos ou em Curitiba, ou em Belo Horizonte, ou no Tocantins. E os carros rodavam em São Paulo por uma questão tributária, que era a questão de IPVA. Como o IPVA era o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ele era pago onde uma empresa tinha sede. A Secretaria de Fazenda de São Paulo entendeu que isso era uma sonegação fiscal
e fez um verdadeiro terror, mandando polícia, mandando para as locadoras, prendendo dono de locadora, uma coisa extremamente desagradável. E autoritária também, né? E autoritária. E a gente resolveu entrar com a ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Estado de São Paulo. E eu formei essa aí e fui lá em Brasília dar entrada nisso, e no Superior Tribunal lá na época. E não consegui dar entrada porque a ABLA, apesar de ter uma representação nacional, não era a entidade que representava as locadoras. E eu aprendi nessa história que quem representa as locadoras são as entidades sindicais e, se ela tiver uma federação, as entidades federativas. A partir daí eu falei assim, nós precisamos. Já era um anseio que a gente tinha, mas existia sempre um medo de que a federação iria concorrer com a associação. Por sorte, na época eu era presidente da associação, falei, bom, independente de uma da outra, nós vamos fazer, nós vamos criar. E com um apoio fundamental de Valmor Vaz e de Alberto Faria. Aliás, a Fenalog nasceu na Bahia. Ela não nasceu, ela estreou, né? Então, quem nasce na Bahia não nasce, estreia. Então, ela nasceu no encontro nacional que nós fizemos lá. E eu fiz essa proposta, que depois ela passou por... Ela foi muito combatida. Alguns sindicatos não foram favoráveis a ela. Nós tivemos muito problema quanto a isso, até porque a Fenalog já nascia filiada à Confederação Nacional de Transporte. Como existiam muitos sindicatos muito próximos das federações do comércio, eles foram contra, foram não sei o quê, mas foi superada, tudo entendido. Foram batalhas que a gente tinha de viver até para aprendizado, e eu digo que eu tive muitos adversários, mas tive muito poucos inimigos, né? Eu acho que até pelas posições que eu ocupei, o meu corolário de inimigos é muito pequeno. Eu tive bons adversários, eu tive boas pessoas que Bons embates. Bons embates. Aquela famosa história de lutar o bom combate. Lutar o bom combate. Eu tive bons adversários. Cara forte, viu? Batia com força. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu criar um consenso. Negociamos bastante e tal, e criamos um consenso que foi possível fazer isso. E aí nós criamos a Federação Nacional das Locadoras de Automóveis, de qual eu tive assim a honra e o privilégio de ser o primeiro presidente. Demoramos ainda um tempo até sair a nossa carta federativa. Enfrentamos muita resistência dentro do próprio Ministério do Trabalho em nos dar essa carta, porque uma federação nacional, ela corresponde a uma confederação. São poucas as federações nacionais. E nós conseguimos isso. Foi uma batalha grande, difícil, custosa, mas que a gente conseguiu fazer isso. E acho a importância que ela tem hoje para o setor é fundamental. Porque, como representação, hoje se eu precisar, eu não, né? Se precisar de novo entrar com a ação de constitucionalidade, existe nós a federação. temos uma federação que pode fazer isso. A motivação para a criação dela final não foi essa. A motivação foi realmente unir os sindicatos. Mas o que deu start de que eu falei, a gente precisa disso, foi realmente essa questão da gente não ter uma representação reconhecida legalmente, uma representação nacional. Então, por isso que foi criada a Fenalog. Então, e ali foi muito bem dividido depois os papéis de cada uma, foi muito bem, nós conseguimos manter durante muito tempo ali as nossas visões
alinhadas, os objetivos traçados foram cabalmente cumpridos, né? Eu acho que foi um período muito bom no setor, assim, a criação toda, até hoje eu vejo isso como uma coisa boa, apesar de que haja divergência, isso é normal, sempre. São cíclicos as divergências Sim, também, né, Adriano? E é aquela história que eu te falei, né? Muitas vezes quem está com bastão está correndo para o montão. Se a gente tiver direção, nós vamos correr sempre para o mesmo lado, nós vamos correr sempre carregando o mesmo bastão. Então, assim, eu acho que a importância que uma federação tem hoje para o setor é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. A gente precisa reconhecer mais isso. Nós temos que entender e reconhecer a importância que é uma federação para nós. Eu enxergo um pouco a Fenaloc hoje ainda como a sua analogia, a semente, ela como um pequeno arbusto ainda, que eu acho que ela ainda vai ter frutos, mas hoje ela ainda está num processo de amadurecimento. Ah, sem dúvida. E o seguinte, bom, eu sou da roça, né? E muitas vezes, junto com a semente plantada, nascem umas pragas também, viu? Não, Que Adriano, a gente tem que arrancar, tem que fazer, isso. até para não sufocar aquela que está subindo. Assim, do meu ponto de vista, eu acho que precisa que os sindicatos se organizem. Né? Não pode ser o sindicato de Minas ou do Paraná, um ou outro só. Andorinha só não faz verão. Exatamente. Na multiplicidade de conselhos é que há sabedoria. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que nós somos um país continental. A gente está vivendo essa tragédia no sul lá, mas se você pensar um gaúcho e um cearense, o gaúcho é muito mais parecido com o uruguaio, com o argentino, do que um cearense. A identidade deles, regionais, são muito distintas. E você conseguir uma entidade que consegue agregar identidades tão difíceis em valores e princípios únicos, não é muito fácil. difícil. Apesar, você imagina, pode parecer até uma brincadeira, mas não é. Se você botar um nordestino falando com um gaúcho, é quase que um dialeto muito diferente do outro. E nós somos todos brasileiros. Então, agora, o que eu penso mais uma vez? Os alicerces lançados estão prontos. E eles são profundos. Se você fizer uma figura de imagem aqui, o que determina a altura de um edifício não é o que ele tem para cima. O que determina o que ele tem para cima é o que ele tem para baixo. São seus fundamentos. São seus princípios. Os fundamentos e os princípios da Fenaloc são fortes. Ela pode não estar hoje à altura que ela pode ter, mas os princípios, os fundamentos dela estão prontos. E ela vai ser. A semente está lançada, ela pode ser um pequeno arbusto hoje, mas ela será uma árvore frondosa e frutífera. Antes de terminar e você responder a pergunta do Leandro, você falou das pessoas, aí como se diz, não tem nada muito a ver com o documentário, mas como tem um registro histórico aqui, fala um pouco de Alberto Faria também, que você mencionou Alberto Faria. Alberto é um amigo, assim, Albertinho é um cara que eu gosto mais dele. Um cara, assim, que eu tenho profunda gratidão pela vida dele. Admiração, porque ele é um cara que conseguia também transitar por todos e só deixar boas lembranças. Alberto é o cara que acho que não tem uma pessoa que tem alguma coisa ruim para falar do Alberto.
E não é só que tem uma coisa, que não tem uma coisa ruim para falar dele, é que só tem coisa boa para falar dele. Eu tenho, assim, admiração pelo cara que ele foi no setor, mas muito mais pela pessoa que ele é. Eu tenho falado com ele algumas vezes, tá? Ele está num processo complicado, com a doença agravando e tal, mas isso não diminui em nada todo o legado que o Roberto deixou, não nas entidades, mas no coração de cada um de nós. Eu vejo o Roberto um cara, é o que eu falo, eu tenho gratidão pela vida do Roberto, pelas conversas que a gente teve, pelos conselhos que ele me deu, pelo encorajamento que ele sempre me dava, e com alegria. O Roberto é um cara leve, um cara divertido, um cara... Bom baiano. Apesar de capixaba, é um bom baiano. Ele é capixaba, né? Ele é capixaba, mas Deus perdoa, né? Eu tenho realmente, assim, algumas pessoas que passaram, assim, esse negócio, o aluguel de carro, que fez parte, de grande parte da minha vida, me deixou alguns legados. E eu digo aqui que não é o quê, mas quem. A minha história não é feita de quês, nem porquês, mas por quem. Então eu tenho algumas pessoas que eu tenho gratidão. São muitos quens na minha vida. Um Alberto Faria, um Valmor Vaz, um Raimundo, um Nascimento. São pessoas que são quens na minha vida. São pessoas que, de forma muito forte, me ajudaram, me nortearam. Pessoas que, assim, na hora tá dando ruim, segurando a mão, falando, não, cara, eu tô aqui. Então, assim, eu tenho muita gratidão pela vida de muitas pessoas. Um Leozinho, que muitas vezes também, assim, foi um companheiro fiel. Estava ali junto, opa, estamos aqui. Então, assim, eu acho isso admirável, né? Assim, tudo vai passar, mas as pessoas não. As entidades vão passar, as empresas vão passar. A minha empresa mesmo, assim, eu tenho herdeiros, mas não tenho sucessores. O Adriano, meu filho mais velho, me ensinou isso. O Adriano, quando ele estava assim, com seus 13, 14 anos, eu levando ele para a locadora, para ele varrer a oficina, mexer os carros no pátio e tal, e ele com a cara emburrada, Eu falei, meu filho, não estou entendendo. Isso aqui é seu, isso aqui nasceu do nada. Quando eu comecei isso aqui, eu tinha um carro. A quantidade de carro que você tem, isso é seu. Isso é um sonho que está sendo realizado. Ele olhou para mim com aquela cara boa dele e falou assim, pois é, pai, o sonho é seu, viu? E eu entendi que aquilo não era o negócio dele. Hoje eu tenho, inclusive, alguns... minha filha está comigo, o Luciano, meu filho, que faz tecnologia da informação lá, é engenheiro como é que eu não sei, engenheiro de informação, sei lá como é que chama esse negócio aí. De produção, né, não? Não, de tecnologia. É engenheiro. Tem tanta engenharia. E tá lá comigo também, mas eu sei que eles estão passando uma chuva. Eu tenho herdeiro. Eles vão herdar aquilo lá, tal, mas não vão me suceder. Não é essa a coisa que eles querem para eles. E que eu acho muito legal também, né? Cada um tem o seu sonho, vamos correr atrás dele, vamos ver, tal, né? Eu não quero deixar isso como um peso para eles. Sim. A minha empresa também vai acabar, tá tudo certo. É o que eu te falei, eu envelheci antes de ficar rico, então não aprendi a gastar de tanto dinheiro. O que eu tenho eu não dou conta de gastar, então tá tudo certo. Vamos que vamos. Eu queria que você lembrasse, quando você começou lá no início, o que existia ali ao ponto de ser cômico, assim, engraçado, né? A forma, quer dizer, alugar carro naquele período, como é que isso se dava, né? Pensando no nascimento ali do setor. Bom, vamos pensar o seguinte, nós estamos falando de coisas de mais de 30 anos. Isso. Aluguel de carro não era um hábito. Internet não existia.
telefone celular só nos Jetsons. Para quem não sabe, é um desenho futurista da época. Eu me lembro muitas vezes assim em Goiânia, né, que na época também era uma jovem capital, né, que estava se fazendo os negócios lá, assim, então era uma novidade. Eu me lembro de subir prédios de escritórios em Goiânia e ir de porta em porta, pastinha na mão, de porta em porta, falando de aluguel de carro, e muitas vezes o cara me perguntava, não, mas como é que é esse negócio de aluguel de carro? Não, né? E eu falava, explicava, e no final ele perguntava, mas tem que devolver? Eu falei, tem. Então, assim, era uma coisa que não era comum, não era uma coisa assim, à exceção das multinacionais que já tinham tido uma experiência disso fora, as empresas genuinamente goianas não tinham essa noção, não sabiam como era. E eu ainda, um estado extremamente agrícola, né, business do meu estado, ainda hoje ele é o agronegócio, que inclusive está salvando o mundo, mas você ainda tinha muitas empresas familiares, você ainda tinha grandes empresas, mas ainda com faturamentos muito altos, mas não. Então, não era fácil você vender a ideia de aluguel de carro, em especial do fleet, da terceirização, da frota, tal. Existia um sentimento de posse muito grande. Eu me lembro assim que muitos dos cartões de visita, que na época se usava cartão de visita, mas nos cartões de visita tinha assim, o cara colocava ainda sede própria, né? Então tinha tudo isso lá, assim. Então ele fazia questão, né, de pagar pela propriedade. E quando eu chegava para ele que ele falava, ó, é mais inteligente você pagar pelo uso do que pela propriedade, era uma quebra de paradigma. Você vender essa ideia para ele era muito difícil. Então, eu ia de porta em porta, descendo lá assim, de cada 30 visitas, uma entendia o que eu falava. Eu, durante uma época, fui franqueado Avis. E eu me lembro de uma situação engraçada, que eu cheguei para a secretária do cara e entreguei meu cartão, ela não entendeu muito, falou, mas o que é o negócio aqui? Eu falei, não, fala que é Adriano da Avis. Ela, da onde? Eu, da Avis. Ela, Avis? Eu, Avis. Aí ela pegou o telefone e falou, ô chefe, tem um cara querendo falar sobre AIDS aqui. Falei, bom, vamos lá conversar com o cara de alguma forma. Então, assim, era tão desconhecido esse universo, era uma coisa... e ao longo do tempo isso foi sendo consolidado, sendo construído, mas muita dificuldade. O início do aluguel de carro no interior do Brasil era muito complicado, porque o próprio aluguel diário, o turista americano, o turista estrangeiro que chegava aqui tinha o hábito de alugar o carro, mas para nós não tínhamos muito turista chegando lá, então isso já era um complicador. Eu me lembro de uma batalha muito grande que eu tive na minha época da presidência da ABLA, que foi a tradução juramentada da carteira de motorista. Que eu tive uma oportunidade que o grupo SAG comprou a Unidas. E o João, que era o presidente foi nomeado presidente da Unidas na época, ele era português. O negócio era o seguinte, Leandro, a pessoa que chegava aqui com a carteira de estrangeiro tinha de ter uma tradução juramentada da carteira. Ele não podia dirigir. E se a polícia pegasse ele com a carteira de motorista estrangeira sem a tradução, ele era parado, não podia dirigir, não sei o quê. O que tinha uma certa lógica, que, por exemplo, não sei se você já viu uma carteira de um árabe. Se me mostrar uma carteira de um árabe ou uma receita de médico, para mim ela vai ser igualzinha, porque eu não vou saber. Mas
a maioria das carteiras hoje elas têm um padrão internacional que dá para seguir e tal, né? E eu me lembro que na defesa lá no Congresso, na comissão que a gente estava pedindo para que acabasse com a tradução juramentada do Brasil e que todos os signatários do Pacto de Viena, a carteira de motorista valesse igual a nossa vale lá, né? Eu usei o caso do João, que teve que ter sua carteira, ele era português e ele teve que ter sua carteira de motorista traduzida de português para português. Porque senão ele não podia dirigir aqui. Olha só. Que era uma carteira emitida fora do país e tinha toda a carteira emitida fora do país tinha que ter uma tradução. E eu usei esse exemplo, graças a Deus, deu certo e a gente conseguiu. Mas você vê os absurdos que a gente já passou no aluguel de carro. Aluguel de carro, essa operação que a gente teve também aqui, né, a de olho na placa, a Rosa Negra, que falava sobre os IPVAs, não sei o quê, eu me lembro, eu tive uma história terrível, que eu estava participando de um lançamento de um carro no interior de São Paulo e no meio do test drive lá, uma pessoa me liga tal, e era um jornalista, colega, e querendo falar sobre, olha, o que você acha da lei que o vereador de São Paulo, fulano de tal, colocou que as locadoras agora são obrigadas a emplacar o carro na cidade que ela está rodando, não sei o que e tal. E eu falando, olha, tudo bem, tá? Falando, não, mas a gente tá ao vivo, você podia falar. Eu falei, eu acho o seguinte, eu sou muito triste, porque eu sou um homem da roça, lá no meu estado, lá, o vereador, antes de ser vereador, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler a Constituição, e a Constituição não fala nada disso, ao contrário, fala que IPVA é o imposto de propriedade, não é imposto sobre circulação. Aí a menina fala, e aí, vereador, o que o senhor responde? Eu falei, pô, então a saia justa danada, mas foram situações que a gente foi vivendo para ampliar a percepção que a sociedade tem sobre o aluguel de carro. Há 30 anos atrás isso não existia, era muito difícil, assim, o aluguel diário era o mais visível, o aluguel de frota era quase invisível. A carta de assinatura, nem pensar. Aplicativo não existia, né? Turismo de negócios era um nome bonitinho que a gente dava, mas assim, era o cara, o viajante mesmo, que alugava o carro para fazer coisa. E mudou-se o conceito, inclusive, de turismo, né? Porque turismo deixou de ser vendido como destino e passou a ser vendido como roteiro, né? Eu me lembro que muitas palestras que eu dava, eu falava, olha, como é que você vai conhecer a Estrada Real de avião? Você precisa de um carro para conhecer a Estrada Real. Como é que você vai, né? E fui dando exemplos assim de que não eram mais destinos turísticos, mas roteiros turísticos, né? A rodovia do Coco, a rodovia não sei o que, tal, isso era possível fazer. E isso foi, de alguma forma, também ajudando a que outro produto nosso, que não era o fleet, que era o aluguel diário, também fosse disseminado entre os brasileiros. Porque era muito comum o aluguel de carro para o estrangeiro e pouco comum o aluguel de carro para o brasileiro. Hoje, essa facilidade que a gente tem de carta de assinatura, tal, que nada mais é do que o fleet para a pessoa física, né? Então, essas facilidades que hoje existem, não existiam há 30 anos atrás. E a transição, apesar de longa, ela não foi assim traumática. As crises nos ajudaram muito, porque a empresa, uma crise descapitaliza a empresa, e se ela estiver descapitalizada, ela vai preferir comprar um torno do que comprar um carro. Então, isso ajuda a gente a fazer isso. Então, toda crise é boa para nós. Como a gente vive de crise em crise, isso é ótimo para nós, né? A gente vai crescendo exponencialmente aí. Então, esse processo de mercado mudar, ele não vai parar. Vai surgir novos produtos, vai surgir novos mercados, nós vamos estar prontos para eles. Então, para a gente encerrar, você quer mais algum? Que recado você deixa para o Sindiloc e o que você espera de alguém que for ver essa gravação daqui a alguns anos? O que nós vamos pensar? O que você deseja, né, para o Sindiloc nesses 30 anos?
nessa comemoração de 30 anos? Primeiro, parabéns. A longevidade, né, a resiliência de uma entidade que faz 30 anos já é fantástico. E isso só é possível através das pessoas. De novo, não são o que, não é o que o sindicato fez, mas quem trouxe o sindicato, quem carregou o bastão, quem fez com que ele sobrevivesse a todas as crises. Então, primeiro, parabéns a todos parabéns ao Luciano e no nome do Luciano, a todos que antecederam a ele, que foram importantíssimos, figuras que devem ser honradas, uma a uma. É muito importante isso que vocês estão fazendo, é muito legal. A gente, eu já falei isso para você algumas vezes, né? A gente, quando senta num carro, a gente tem um retrovisor para saber tudo que a gente já viveu. E tem um para-brisa enorme, que é bem maior que o retrovisor, para ver tudo que tem pela frente. E o que eu vejo no para-brisa do Sindilote Minas é alegria. Vocês estão plantando boas sementes, vocês estão formando gente, vocês estão preparando os quentes, que serão os futuros. Então isso é muito legal. Eu desejo aos quentes muito sucesso. Aos quentes que ficaram para trás, muito obrigado. Vocês ajudaram a construir a história de aluguel de carro no Brasil. Nós devemos muito a vocês. Todo empresário que hoje trabalha com aluguel de carro, seja lá no Chuí, ou seja lá em Rondônia, devem também uma parte disso a vocês, ao sucesso que vocês fizeram aqui. Porque daqui vocês irradiaram para o Brasil inteiro. Assim como os outros sindicatos também irradiaram para o Brasil inteiro. Vocês têm grande parte na história de aluguel de carro do Brasil. Parabéns e obrigado. Aos que o que eu desejo para eles é sucesso. O para-brisa seja, aproveitem a paisagem. Nessa estrada, eu já estou numa fase da minha vida em que eu não estou muito preocupado em cruzar a linha de chegada. Aliás, pelo contrário, eu estou esperando que ela seja bem. Mas eu aprendi a olhar a paisagem, a admirar a paisagem do caminho. Eu aprendi que a estrada é tão ou mais importante do que o ponto de chegada. Então, futuros quentes, não se preocupem com o ponto de chegada. Admirem a paisagem enquanto vocês estão nessa estrada. Show de bola. Muito obrigado, Adriano.